Olá, professores, coordenadores, diretores de escola. Hoje nós vamos falar sobre o ensino de inglês à luz da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que é o referencial teórico que define as aprendizagens essenciais que todo aluno brasileiro deve ter na educação básica. E ela é referencial para a construção dos currículos dos sistemas de ensino, das unidades de ensino e das escolas. E para isso nós temos que entender que a BNCC ela não é currículo. A BNCC ela traz esses referenciais, o que deve ser ensinado, mas como ser ensinado vai ficar por conta das escolas e dos professores que assim a utilizarão para a construção dos seus currículos. Quando falamos no ensino da língua estrangeira, mais especificamente a língua inglesa, que é definida como língua obrigatória na BNCC para os anos finais do ensino fundamental, nós temos que entender que quando estudamos, quando o aluno estuda e quando nós ensinamos, professores de inglês, essa língua, nós estamos dando uma oportunidade para os alunos romperem toda e qualquer barreira, fronteira que existe. Hoje o mundo é globalizado e a língua inglesa é vista como língua franca. Existem várias denominações, inglês internacional, inglês americano, inglês britânico, mas a BNCC traz esse conceito muito fortemente que é a língua franca. Mas o que é a língua franca? A língua franca é aquela língua que é utilizada por povos de todo o mundo para a comunicação internacional, seja na área de comércio internacional, seja nas áreas de turismo, mas é aquela língua que onde você vai e viaja pelo mundo, ela é a mais difundida. Quando nós alcançamos esse patamar de ensinar os alunos, eles conseguem fazer esse desenvolvimento e a construção do conhecimento na língua estrangeira, nós percebemos que, como eu disse anteriormente, os alunos rompem essas barreiras e começam a trabalhar, começam a vivenciar um mundo sem fronteiras, um mundo globalizado. Hoje nós temos, de acordo com a tecnologia, o que a tecnologia nos oferece, serviços de streaming, serviços de mídias sociais, onde podemos acompanhar tudo o que acontece no mundo. E a língua inglesa é o fator primordial para que isso aconteça, para que nós tenhamos esse acompanhamento dessas notícias, dessa interação que você sai da sua casa para o mundo. E o tratamento que a BNCC traz para o inglês, como eu disse anteriormente, é o da língua franca, pensando que nós vamos extrapolar aquele paradigma, nós vamos quebrar aquele paradigma de que existe um inglês certo e quebrar a ideia de que eu estudei inglês britânico ou estudei o inglês americano. Não, nós vamos passar para o inglês internacional, o inglês onde todos os povos falam a língua inglesa. Pensando que mais de 80% dos falantes da língua inglesa no mundo são oriundos de países onde o inglês não é a primeira língua. Isso faz com que nós possamos trabalhar com os nossos alunos a interculturalidade. Mas o que é a interculturalidade, Renato? O que é que a BNCC fala sobre isso? A interculturalidade é entender que, além dos países de língua inglesa, como Estados Unidos, Inglaterra, País de Gales, Irlanda, Austrália, nós vamos ter a possibilidade de conhecer novas culturas através da língua inglesa. Como? Entender as especificidades da cultura nipônica, quando um japonês fala o inglês com você, entender a cultura francesa, a cultura alemã, a cultura russa, através do inglês. Porque sempre que falamos uma língua estrangeira, primeiro, nós vamos entender um pouco da cultura desse país e levarmos nossa carga de cultura. Assim como nós vamos poder levar um pouco da cultura brasileira quando estivermos conversando com pessoas do resto do mundo. Então, eu brasileiro que falo inglês com o francês, com o alemão, com o russo, com o japonês, ele vai entender, ele vai querer compreender um pouco mais da cultura brasileira. E através do inglês eu consigo levar um pouco dessa cultura. E isso a BNCC trata como a interculturalidade. A BNCC, quando fala sobre o ensino de inglês, ela traz 3 implicações. A primeira eu já falei, que é a questão da língua franca. Nós temos que enxergar o inglês hoje como língua franca. E aí o professor, em sala de aula, ele tem que entender que, para responder a pergunta, que inglês eu tenho que ensinar, a percepção que ele tem que ter, a certeza que ele tem que ter é que eu tenho que ensinar um inglês para comunicação. A segunda implicação que a BNCC traz, ela fala sobre o multiletramento, da questão necessária da tecnologia, das mídias sociais, da cultura digital para a sala de aula.
Hoje o professor tem que entender que além do livro, além das ferramentas que ele utiliza em sala de aula para o ensino, o nosso aluno, o nosso adolescente de hoje, ele tem acesso a tecnologia, serviços de streaming, mídias sociais, como eu já falei anteriormente, e isso vai ampliar a forma de letramento dele. Pensar que nós temos todo um mundo digital onde o aluno vai poder reinventar, recriar a sua forma de falar e a sua forma de comunicar. Porque hoje o foco do ensino de idiomas para o ensino fundamental, anos finais, é o ensino para ele poder se comunicar com o mundo. A terceira implicação que a BNCC traz no ensino do idioma é que nós temos que ter a certeza de que não existe um inglês melhor ou um inglês de proficiência. Durante muito tempo ficou se imaginando ou se pensava que para você ser um falante fluente da língua, você teria que chegar à perfeição na repetição, imitando o sotaque, imitando os trejeitos de um falante da língua inglesa. Hoje nós sabemos que para você ser fluente, você não precisa ser 100% perfeito nesse sentido. Você, mesmo com seu accent, com seu sotaque, mesmo com trazendo a sua cultura, o importante é que você consiga se comunicar e que você consiga levar às pessoas a mensagem que você quer falar. Para isso, a BNCC traz 5 eixos estruturantes para o ensino da língua inglesa. São eles: a oralidade, a leitura, a escrita, os conhecimentos linguísticos e a dimensão intercultural. Entenda, professor, que na sua aula, quando você estiver planejando a sua aula, naquele momento que antecede, que você vai fazer com que o aluno desenvolva esses eixos estruturantes, saiba que esses eixos estruturantes, apesar de estarem bem descritos separadamente no documento, eles têm que ser ensinados de forma conjunta. Você não pode ensinar oralidade sem uma leitura, sem uma escrita, porque na verdade isso tudo existe ao mesmo tempo. Tá? Então, temos que evitar aquele tipo de aula que nós tínhamos, fragmentada, sistematizada, voltada para o ensino léxico e o ensino linguístico, ou seja, o ensino só do vocabulário e o ensino só da gramática. Lembrando que o vocabulário e a gramática, eles estão dentro de um contexto, e aí você pega esse contexto para falar, para desenvolver junto com o aluno a oralidade, tanto da parte auditiva como da parte da fala do aluno, a leitura, a escrita. Lembrando que a leitura e a escrita nós temos que ampliar o que nós temos hoje. Saber que o aluno ele pode ler um blog, posts de mídias sociais, que ele pode gravar um vlog onde envolve a escrita, nesse processo de construção do vlog e tantas outras alternativas, tantos outros multimeios que eu posso construir junto com o meu aluno para o desenvolvimento do seu conhecimento. E aí eu tenho que entender que eu tenho que ter uma nova postura, eu tenho que reestruturar a forma como eu leciono para que eu atinja esses objetivos. E muito mais, Nosso aluno ele não pode ser fatiado. Além de todas esses eixos estruturantes, nós temos também que ter consciência de que, como a BNCC nos traz uma necessidade, uma orientação que, além do desenvolvimento das competências e habilidades cognitivas, nós temos que desenvolver também as competências e habilidades socioemocionais. E com o inglês não é diferente. Na sua aula, no seu desenvolvimento, você não pode dizer assim, hoje você vai ser só cognitivo e a gente vai aprender gramática. Não, tudo isso tem que ser ao mesmo tempo, que é a construção do ser integral, é a educação integral do ser. Cognitivo, socioemocional. Nós somos tudo isso ao mesmo tempo. E você, professor, quando estiver orientando, estiver dando as suas aulas, preste atenção, porque em atividades como pair work, group work, onde você vai dividir a turma para o desenvolvimento, para o atingimento daquele objetivo que você traçou lá atrás no seu planejamento, você vai ter oportunidades, aquele momento vai te abrir oportunidades, um leque de oportunidades para que você consiga trabalhar a empatia dos alunos, que você consiga trabalhar a cooperação, o trabalho em grupo, além do que só o ensino do idioma, só o ensino do léxico e dos conhecimentos linguísticos. Tudo isso tem que fazer parte do seu programa, do seu currículo, que você vai levar para a sala de aula. Professor, a BNCC fala muito do protagonismo do aluno no seu processo de aprendizagem. E você tem que
vestir a camisa também do protagonismo do processo do ensino. Esse binômio ensino-aprendizagem tem que ter dois protagonistas muito fortes, o aluno e você, professor. Para isso é de suma importância você conhecer o documento, conhecer as orientações, conhecer os eixos estruturantes, como foi pensado, para que a partir daí você comece a entender como é que você vai fazer a mudança em sala de aula. Então, diretor e coordenador de escola, para que o processo de implementação da base na sua instituição ocorra de forma fluida e tranquila, continue oferecendo instrumentos, formação para os professores, para que ele possa estudar cada vez mais e, a partir daí, essa implementação ser um sucesso na sua escola como no país.